Boa tarde, sétimo. Quem fala aqui com vocês é a professora Jennifer e a gente vai começar mais um assunto de ciência, certo? A gente vai estudar pelo livro de vocês. O capítulo 2, que seria a adaptação dos seres vivos. Vejam só, alguns de vocês não têm o livro. Eu vou estar utilizando ele aqui na tela, mas aí eu também vou estar passando as folhas que a gente vai usar em forma de imagem para vocês, certo? Vamos começar a nossa leitura na página 40. Onde começa perguntando: o que é adaptação? E aí, o que é adaptação? O livro diz o seguinte: de maneira geral, verifica-se que os seres vivos estão adaptados a um ambiente e a um modo de vida. Os cientistas consideram adaptação qualquer característica de um ser vivo que o torne integrado ao ambiente e aumente suas chances de sobrevivência. Ou seja, os seres vivos, eles têm características que vai depender do tipo de ambiente em que eles se encontram. Por exemplo, o urso branco ou urso polar. Ele jamais sobreviveria no verão escaldante do deserto do Saara. Ele está adaptado a lugares super frios, certo? Então, a adaptação é isso. São características que permitem que os seres vivos eles consigam sobreviver naquele ambiente. O urso ele tem gordura suficiente que vai o manter aquecido nas regiões frias. Já nas regiões quentes, ele não conseguiria sobreviver, certo? Porque a temperatura corporal dele seria muito alta. Como acontece a adaptação? Em primeiro lugar, é importante saber que a adaptação não acontece para satisfazer a necessidade de um ser vivo, nem porque esse ser vivo está submetido a determinadas condições durante a vida. Em outras palavras, a adaptação não acontece ao longo da vida de um indivíduo. Ela faz parte de um processo denominado evolução, que ocorre ao longo das gerações. A evolução é um assunto que será detalhado em outro, no caso, no próximo curso de ciências. Vamos conhecer exemplos de algumas adaptações dos seres ao ambiente, certo? Então, quer dizer que não é o que se adapta ao ser vivo, é o ser vivo que passa a ter características que vai fazer com que ele se adapte a determinado ambiente. Conceito de ecossistema. Vamos aprender agora o que é um ecossistema. Ele é um ambiente em que podemos encontrar fatores vivos e fatores não vivos. Os fatores vivos eles são chamados de bióticos, que significa vida. Os organismos que compõem a comunidade biológica, ou seja, plantas, animais, eles são seres, fatores vivos, porque são fatores bióticos, seres com vida. E temos os fatores não vivos, que são chamados de fatores abióticos, que não têm vida, como por exemplo a luz, o ar, a água, a temperatura também pode ser, certo? Então, o ecossistema ele é composto por fatores vivos, que são plantas, animais, e por fatores não vivos, como água, luz, ar. Ecossistema é o nome dado ao conjunto de todos os seres vivos e fatores não vivos de uma determinada região. Uma floresta, uma lagoa são exemplos de ecossistema. Uma floresta, por exemplo, ela não tem plantas, não tem seres vivos que habitam ali, ela não é composta por água, por terra, por ar, temperatura. Então, ela é um ecossistema. Do mesmo jeito, uma lagoa. Existem seres e plantas, por exemplo, algas, peixes, a temperatura da água, a própria água, que não são fatores vivos, certo? Todo ecossistema tem fatores vivos e fatores não vivos, que foi o que a gente viu. A própria definição de um ecossistema já diz isso. Mas se todos os ambientes têm aspectos em comum, então por que eles são diferentes? Eles diferem justamente nas particularidades dos fatores vivos e dos fatores não vivos. De um ecossistema para outro, pode mudar o tipo de solo. Por exemplo, um solo que é mais seco para um solo que é mais molhado, a quantidade de chuva que costuma cair. Por exemplo, no sertão, tem um período de escassez de chuva que cai pouca chuva.
certo? Então, isso faz com que seja diferente locais que tem muita chuva. A temperatura ao longo do ano, que vai mudando, certo? Há locais que são mais quentes em uma determinada área, há locais que são mais frios. A intensidade da luz solar, a presença ou ausência de rios, ou seja, pode ter lugares que tenham rios, lugares que não tenham rio, então vai depender como tem rio ou não, isso vai ser um fator que vai depender tipos de seres vivos que vão ter nesses lugares. A diversidade de seres vivos, entre outros aspectos. A diversidade quer dizer o seguinte, que existem locais que têm um certo tipo de seres vivos e outros locais que têm outros tipos de seres vivos, certo? Ecologia. A ecologia é a ciência que estuda os ecossistemas. Em cada ecossistema, os seres vivos que encontramos estão adaptados à vida naquele ambiente, certo? Ao estudar um ecossistema, os ecologistas ou ecólogos se preocupam com a relação que existe entre os vários seres aí presentes. Preocupa-se também em verificar como os fatores não vivos influenciam as formas de vida. O crescimento da população humana tem provocado muitas agressões ao ambiente. A interferência do ser humano sobre os ecossistemas tem sido um dos objetos de estudo da ecologia, o que vem ajudando a conscientizar muitas pessoas de que a natureza não está a serviço do ser humano. A humanidade depende da natureza e não pode fazer dela o que bem entende, sem sofrer as consequências disso. Vejam só, por exemplo, áreas que são desmatadas, que derrubam árvores, que queimam plantas. Depois de um tempo, são construídas casas ali. Ou ali tem próximo algumas casas onde foi desmatado. Então começa, por exemplo, a se perceber que existe um aumento no número de mosquitos. Isso por quê? Porque foi devastado e esses mosquitos tinham que encontrar outro lugar, certo? Um exemplo, o ser humano também no desmatamento faz com que algumas espécies acabem morrendo. Por exemplo, uma onça. Se você destrói a floresta em que ela habita, ela não vai ter mais alimento. Então, você está fazendo o quê? Você, de certa forma, está matando a espécie, certo? As adaptações aos fatores não vivos. Baixas temperaturas. Adaptações aos fatores não vivos são adaptações à temperatura, à água, ao solo, certo? Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, o urso branco ele consegue sobreviver em um lugar frio, como as geleiras da região norte da Terra, porque tem, entre outras características, uma grossa camada de gordura debaixo da pele, certo? Essa gordura, ela serve como isolante térmico, ou seja, vai permitir que ele não sinta tanto frio. No inverno, algumas aves migram, ou seja, voam em busca de locais mais quentes. Elas retornam ao lugar de origem na época em que a temperatura volta a subir. Ou seja, como vocês já viram, algumas aves, quando vai ficando frio em alguns lugares, elas acabam migrando. Você vê que uma grande quantidade de aves passam voando, procurando locais mais quentes. Quando o local onde ela vive começa a esquentar, essa ave então retorna para o local de origem. Nas regiões frias do planeta, certas espécies de roedores, de morcegos e de anfíbios entram no sono profundo, dentro de suas tocas, durante as épocas mais frias do ano. Isso é chamado de hibernação. Veja o que acontece. No inverno, para que esses animais eles gastem menos energia, eles fazem o quê? Eles vão dormir. Quando eles dormem, eles não usam tanta energia. Então, eles conseguem passar o momento do frio, que são momentos em que há escassez muito grande de alimentos, eles passam dormindo para que quando for no verão, onde tem uma quantidade maior de alimento, eles consigam se alimentar, certo?
A hibernação desses animais, o comportamento migratório das aves e a grossa camada de gordura sobre a pele do urso branco que faz com que ele não sinta frio, são exemplos de adaptações aos ambientes sujeitos a baixas temperaturas. Ou seja, os animais, eles criam características para que eles consigam se adaptar àquele ambiente. E não o ambiente é que se adapta aos animais. Existem também os casos, por exemplo, de ambientes com pouca água, como a gente vê bastante aqui no sertão. Uma das plantas mais comuns nesses locais em que há escassez de água, ou seja, pouca água, é o cacto. O cacto, ele, por exemplo, se adapta a esse tempo de seca. Como? Ele não tem folhas, da forma que a gente costuma a ver. Os cactos, eles apresentam espinhos. Esses espinhos, na verdade, são as folhas deles que são adaptadas. Ou seja, ele faz com que, sem esses espinhos, fazem com que ele não perca tanta água, certo? Então, ele se adapta, ele cria características para que ele consiga sobreviver àquele ambiente. Adaptação em teias alimentares. Teias alimentares nada mais é do que um ser vivo que vai se alimentando de outro. Herbívoros, carnívoros e onívoros. Cada ser vivo tem necessidade de alimentares específicas. A capivara, por exemplo, é um animal de plantas. Dizemos então que ela é um animal herbívoro. Se ela estiver em plantas, por exemplo, ela morrerá de fome, porque ela só se alimenta de plantas. A onça-pitada apresenta uma alimentação diferente. Ela é um animal carnívoro, ou seja, se alimenta de outros animais, como é o caso das capivaras. Há animais que são onívoros, isto é, que se alimentam de animais e de plantas, como é o caso do ser humano. Por exemplo, herbívoro é todo ser que se alimenta de planta. Por exemplo, um boi, um coelho. Eles são exemplos de animais herbívoros porque se alimentam de plantas. Animais carnívoros, a onça, o leão. Todo animal que se alimenta de carne, ele é carnívoro. Mas existem animais que, assim como a gente tanto come planta, como come carne de animais. Por exemplo, a gente come carne de galinha, carne de boi, a gente come alface, a gente come cenoura, que são plantas. Então, isso faz com que a gente seja onívoro, porque a gente come os dois tipos, plantas e carne. Fotossíntese. O que seria a fotossíntese? É o processo em que a planta ela vai produzir seu próprio alimento. Vejam só, os animais que a gente viu acima precisam de outros seres vivos para se alimentar. Mas no caso das plantas, elas não necessitam de outros seres vivos para se alimentar, certo? Elas mesmas vão produzir seu próprio alimento através do processo que a gente chama de fotossíntese. Cadeias alimentares terrestres. Nos ambientes terrestres, as plantas são as bases das cadeias alimentares. Ou seja, sempre que a gente for começar uma cadeia alimentar, ou seja, que a gente começa a identificar quem é quem na cadeia, por exemplo, um coelho, colocam lá coelho, planta, onça. Eu sei que a planta ela vem primeiro porque ela mesma produz o próprio alimento. Depois eu tenho o coelho que come essa planta e depois eu vou ter a onça que come esse coelho, certo? As plantas que produzem seu próprio alimento, elas são chamadas de produtores. Agora, herbívoros, carnívoros e onívoros, ou seja, animais que precisam se alimentar de outros seres vivos, eles são chamados de consumidores, certo? Coelho, onça, ser humano, boi, vaca, todos esses são consumidores. Eles não produzem seu próprio alimento e precisam de outros seres. Os únicos seres que são produtores são as plantas, porque produzem seu próprio alimento. Vamos ver um exemplo aqui de uma cadeia alimentar. Composta por planta, o preá e a jararaca. O preá, ele vai se alimentar de quem? Da planta. E a jararaca vai se alimentar do preá. O preá nada mais é do que um tipo de rato, certo? Nesse esquema, vocês podem ver que as setas
deve ser interpretada como quem serve de alimento para quem. Ela vai sempre apontar para aquele que vai servir de alimento para o outro ser. Agora, a gente também, na cadeia alimentar, a gente tem um grupo de seres que a gente chama de decompositores. Esses seres decompositores, como é que eles agem? Após a morte de um organismo, seus restos vão apodrecendo, ou seja, vão sofrendo decomposição sob a ação dos seres decompositores. Alguns exemplos de organismos decompositores são fungos e bactérias. Podemos dizer que eles estão adaptados a obter o seu alimento em restos de organismo. Ou seja, todo organismo que morre vai passar pela ação dos decompositores, desde plantas a animais, certo? Quando uma folha, por exemplo, cai de um pé de árvore, que ela fica meio amarronzada, que ela começa a ficar cheia de fungo, o que é que está acontecendo? A decomposição dela, ou seja, o fungo está comendo os restos daquela planta que já não tem vida. Do mesmo jeito, um animal. O ser humano, por exemplo, depois de algum tempo enterrado, ficam apenas os ossos. Aconteceu o quê? Bactérias e fungos atuaram no corpo que já estava morto. A gente também tem as cadeias alimentares aquáticas, certo? Nos ambientes aquáticos, como rios, lagos e oceanos, as cadeias alimentares se iniciam de modo geral com organismos muito pequenos que fazem fotossíntese. Lembra-se, os únicos seres que fazem fotossíntese são as plantas. Nos ambientes aquáticos, as plantas que são bem minúsculas, que a gente não consegue ver a olho nu, ou seja, só com o microscópio, a gente chama de fitoplâncton. O fitoplâncton vai servir de alimento para o zooplâncton. Os zooplâncton já são animais também que são pequenos. Esses animais pequenos vão se alimentar dessas plantas pequenas. E o plâncton, que já são animais e plantas maiores, que a gente encontra na água, vão se alimentar desses organismos menores. Vejam só, aqui a gente, nesse esquemazinho, tem uma representação. Toda cadeia alimentar tem início com o ser vivo produtor, ou seja, sempre começa com a planta, seja essa planta terrestre ou aquática, e termina no decompositor, que são aqueles animais, aqueles seres vivos que se alimentam de corpos mortos. Os demais seres participam das cadeias alimentares são consumidores, ou seja, todo ser que se alimenta de outro vai ser consumidor. As cadeias alimentares é super parecido com a cadeia alimentar. É um animal se alimentando de outro. A diferença é que nele, por exemplo, um animal pode se alimentar de dois seres, certo? Vejam, um gavião numa teia alimentar, ele vai poder se alimentar de um passarinho, assim como ele pode se alimentar de decompositores, como fungos, bactérias, certo? Ou seja, a teia de alimentar é quando o animal ele come mais do que um ser vivo. A gente também tem algumas denominações que a gente tanto pode usar para cadeia quanto para teia, que são órgãos autótrofos, são aqueles que produzem seu próprio alimento, ou seja, apenas as plantas. Seres autótrofos são apenas aqueles que produzem seu próprio alimento, são seres autótrofos. E aqueles que não produzem seus alimentos, todos os outros animais, ser humano, a vaca, o boi, a onça, o fungo, a bactéria, nenhum produz seu próprio alimento. Então, eles vão ser heterótrofos. Únicos seres autótrofos são as plantas. Algumas adaptações estão ligadas à alimentação. Por exemplo, a língua do tamanduá, que é revestida de muco, ou seja, muco é um líquido pegajoso. É um exemplo de característica relacionada à obtenção de alimento. Por que isso acontece?
A língua do tamanduá, ele tem esse mucozinho. Porque quando ele chega em buraquinhos onde as formigas, a gente encontra formigas, essa língua dele cheia de muco vai fazer com que essas formigas apreguem na língua e ele se alimente. O bico do beija-flor também, ele é o mais compridinho porque ele, por essa forma, ele pode chegar a qualquer tipo de flor, certo? Desde flores mais fechadas a flores abertas, certo? Tem adaptação e sobrevivência a predadores. Tem animais que suas características eles estão mais voltadas a se proteger de outros animais, ou seja, de servir de alimento para os outros animais. Por exemplo, a zebra corre de predadores tais como o leão. A habilidade de fuga é uma característica adaptativa que reduz a chance das presas virarem alimentos para predadores. Por que a zebra corre tão rápido? Para não servir de alimento para o leão, certo? O porco-espinho tem o corpo revestido com espinhos. Quando um predador, por exemplo, um cachorro do mato, por exemplo, tenta morder um deles, o espinho espeta o focinho do predador, que acaba fugindo. Os espinhos da roseira têm uma função parecida, evitar que as rosas sejam devoradas por seres que se alimentam delas. Ou seja, os espinhos desses animais servem para protegê-los, para eles não virarem alimentos para outros seres. A capacidade de correr para fugir e a presença de espinhos são exemplos de adaptações que permitem o ser vivo reduzir a chance, ou seja, que ele não vire alimento para outro. Portanto, ele vai sobreviver mais tempo. Existem também as adaptações relacionadas à propagação de espécies, ou seja, reprodução. Nas plantas com frutos, essas costumam conter sementes que podem gerar novas plantas. Frutos bonitos, suculentos e saborosos são apreciados por muitos animais. Eles comem os frutos e engolem as sementes ou a deixam cair. Ou seja, essas plantas elas utilizam os frutos, que é onde estão suas sementes, para atrair animais. Esses animais vão acabar proliferando suas sementes em diversos lugares, certo? Quando ele está se alimentando, então ele vai deixar a semente cair no chão, que com o tempo vai surgir outra planta, certo? Assim como os pássaros com as flores. O pólen da flor, quanto mais colorida, mais atrativa para o pássaro. Então, ela faz isso para quê? Para que o pássaro venha, pegue o seu pólen e leve para outra planta para ser fecundada, certo? Ou seja, para produzir outras flores. A interação com outros seres vivos. Em qualquer ecossistema, podemos encontrar inúmeros exemplos de interpretação de seres vivos. Ou seja, em ecossistema a gente pode ter vários tipos de seres vivos. Em uma floresta a gente vai encontrar coelho, onça, vai encontrar vários tipos de árvores, certo? A relação do herbívoro com o vegetal que ele come, ou do carnívoro com a sua presa, são exemplos de interações adaptativas entre seres vivos, certo? Por exemplo, um tipo de coelho gosta de comer determinada planta, só que no local onde ele está não tem. Num ecossistema vizinho tem essa planta. Então o que é que o coelho vai? Ele vai para esse outro local, que é onde ele tem características que consegue se adaptar, certo? Fluxo de energia nos ecossistemas. Todo ser vivo ele precisa de energia para sobreviver. Os autrótrofos captam, ou seja, aqueles que produzem seu próprio alimento, eles captam a luz e convertem a energia química que é armazenada na glicose. Ou seja, ele produz seu próprio alimento. Já os heterótrofos não produzem seu próprio alimento. Eles vão se alimentar de outros seres, certo? Heterótrofo é todo aquele que não produz seu próprio alimento. A planta, ela mesma produz seu alimento, então é de onde ela vai tirar a sua energia. O ser humano, ele produz seu próprio alimento? Não. Ele tem que tirar energia de outros animais ou de outros seres, por exemplo. Quando ele come uma fruta, ele está tirando energia da planta
para ele. Quando ele come o animal, ele está tirando a energia do animal e está passando para ele. Certo? Vamos dar uma pausinha aqui e a gente continua na próxima aula, certo? Senão o vídeo vai ficar um pouquinho grande e muito assunto para vocês. Vejam só, eu vou passar a atividade juntamente com as folhas que a gente utilizou para essa aula e vou explicar direitinho como vocês devem fazer. Qualquer dúvida pode me procurar no privado, desde o assunto ao exercício, ok?